Continuando de onde paramos, nós não devemos de maneira nenhuma desistir nem desanimar diante dos problemas, dificuldades, obstáculos e barreiras que surgem ao longo da nossa caminhada, para vermos o agir do poder, da graça de Deus, para contemplarmos com os nossos olhos o livramento do Senhor, devemos decidir não recuar, não voltar atrás, não desistir. Devemos continuar crendo, devemos continuar acreditando no livramento do Senhor. Mas ainda há uma terceira coisa que eu e você precisamos fazer: mudar o nosso jeito de ser, mudar o nosso pensamento, mudar as nossas atitudes, mudar o nosso comportamento. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Diga ao povo que marchem. Em uma outra versão, esse texto diz assim: por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Deus deu a ordem, mas o povo tinha o poder de escolha, tinha liberdade de escolher seguir ou não, para obedecer ou não. O Senhor não estava exigindo uma coisa absurda. O Senhor não estava pedindo ao povo para fazer algo que eles não tinham condições de fazer. Ordenou apenas que o povo continuasse a caminhar, que o povo continuasse a crer, que o povo continuasse a confiar, acreditar na sua palavra, porque o livramento viria. Deus sabia que se ficasse parado ali, só orando, só clamando, não iria resolver o problema. Meus queridos, às vezes só orar não é tudo. A gente precisa orar, a gente precisa continuar clamando, mas chega o momento de agir, chega o momento de tomar uma atitude, chega o momento de se levantar e pôr o pé na estrada e caminhar. Tudo que viemos fazer, devemos colocar a oração na frente. Devemos orar, buscar a Deus. Mas não devemos nos esconder atrás da oração para não agir, para não fazer nada. O Senhor disse para o povo: continue marchando, diga ao povo que marche. Meu querido irmão, minha irmã, meu amigo que me ouve nesse instante, este é o momento de marchar, esse é o momento de avançar, esse é o momento de agir, esse é o momento de obedecer, esse é o momento de ver, de contemplar com os nossos olhos o agir da graça e do poder de Deus em nossas vidas, em nosso meio. Era um momento de ter uma atitude diferente. Era um momento que, em outras palavras, Deus estava mandando Moisés, naquele mesmo instante, trocar a oração pela ação. Substituir o clamor pela atitude. Entenda uma coisa: a oração precisa e deve ocupar um lugar principal, primordial em nossa vida, mas também deve haver o espaço, o lugar para as nossas ações, para as nossas atitudes. Existe um tempo de orar e existe um tempo de agir. Às vezes sabemos o que fazer em determinadas situações, mas há outros momentos em que eu e você não sabemos o que fazer e aí devemos orar. Devemos orar ao Senhor, mas orarmos por mais direção, como desculpa para adiar uma decisão que precisa ser tomada, isso não é algo que deve ser feito por mim e por você. Às vezes oramos pela restauração da nossa vida, dos nossos filhos, da nossa família, do nosso casamento, mas não agimos de uma maneira correta para que essa bênção aconteça na minha vida e na sua. Às vezes oramos por uma situação adversa, mas não agimos para ver a solução do problema. Às vezes oramos para que Deus esteja arrancando de dentro de nós a amargura, a tristeza, o abatimento, o desânimo, mas não agimos com atitude de perdão, não agimos com atitude de reconciliação para com aqueles que muitas vezes nos magoaram ou nos feriram. É possível que o mar
ainda não tenha sido aberto na minha frente e na sua, diante do nosso caminho, por nós não estarmos agindo como o povo agiu. A gente está muito acomodado, orando, clamando, achando que estamos fazendo tudo o que devemos, tudo o que precisamos, que você já tem a direção do Senhor para resolver o seu problema. No entanto, meu querido irmão, na verdade, nós deveríamos estar marchando, avançando, agindo. Você está esperando que Deus lhe dê a vitória, que Deus nos dê a sua bênção, que Deus nos dê o seu livramento, sem que eu e você tenhamos nenhum esforço, sem que eu e você não façamos nada, sem que eu e você entendamos que nós temos uma parte nesse trabalho, que nós temos algo a ser feito. Deus não fará aquilo que cabe a mim e a você fazer. Nós devemos fazer o possível e Deus fará o impossível. Vamos colocar o nosso pé na estrada e marchar em direção ao mar, e ele se abrirá para mim e para você. Esse é o tempo de não só orar, mas é o tempo também de agir, de mudar o pensamento e as atitudes. Para que serviria toda essa calamidade? Para que serviria toda essa adversidade? Para que serviria toda essa oposição? Para que serviria essa quarentena? Para que serviria eu e você ficarmos trancados dentro de casa se eu e você não tomarmos uma decisão de mudar o nosso comportamento em relação a algumas coisas, em relação ao nosso cônjuge, em relação a nossos filhos, em relação à nossa família, em relação ao tempo que eu e você gastamos e passamos com Deus em oração, mas quanto tempo perdemos sem agir, sem fazer algo em benefício dos outros, em benefício da igreja, do crescimento do reino de Deus, em benefício da minha vida e da sua. Mas há uma outra coisa que eu e você ainda precisamos e devemos fazer para ver o agir e o manifestar da graça do Senhor na minha vida e na sua. É obedecendo o que Ele manda. É fazendo aquilo exatamente como o Senhor mandou. Não é fazer aquilo que eu entendo, aquilo que eu acho que está certo. Aquilo que eu acho, aquilo que eu penso que pode vir a resolver a solução. Mas é obedecer a palavra do Senhor exatamente como Ele manda. É fazer corretamente aquilo que Ele pediu. A palavra de Deus diz: erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas avancem, atravessem o mar em terra seca. Então estendeu a mão sobre o mar Moisés, e o Senhor afastou o mar e tornou em terra seca. Com forte vento oriental soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e uma parede de água à esquerda. Obedecer a Deus nos prepara, meu irmão, minha irmã, para ver, para contemplar o milagre acontecer, para contemplar o agir, o manifestar da graça do Senhor. O mar se abriu porque eles acreditaram. O mar se abriu porque eles confiaram no Senhor. O mar se abriu porque eles obedeceram exatamente como o Senhor fez. Moisés tocou as águas com a sua vara, com o seu cajado. Eu e você precisamos tocar no nosso problema, nas nossas dificuldades, com a nossa oração, mas também com a nossa obediência, com o nosso agir, com as nossas atitudes, com as nossas ações. Foi a obediência de Moisés, as orientações do divino, as orientações de Deus, que fez com que o mar se abrisse. Quando seguimos corretamente as orientações do Senhor, quando eu e você obedecemos exatamente o que a palavra de Deus nos manda, o mar há de se abrir para mim e para você. E eu e você veremos o grande livramento do Senhor para as nossas vidas, para a nossa família, para os nossos filhos, para a nossa casa, para a nossa igreja, para a nossa vida espiritual, para os nossos relacionamentos, para as nossas amizades,
Nesse tempo difícil em que eu e você estamos vivendo, nós precisamos continuar obedecendo a palavra do Senhor. Nós precisamos continuar crendo que ela é poderosa. Para transformar a minha vida e a sua, nós precisamos continuar crendo que as promessas do Senhor há de se realizar na minha vida e na sua, independente dos egípcios, independente do exército de Faraó, independente do mar, independente do deserto, independente daquilo que dizem, daquilo que fazem, daquilo que sentem, independente das oposições, independente das críticas, independente da murmuração, independente do cansaço, independente do desânimo, independente das dúvidas, independente dos questionamentos, eu e você precisamos continuar crendo, continuar avançando, continuar obedecendo ao Senhor, e você verá o grande livramento do Senhor. O mar se abrirá, a saída virá, a resposta à oração virá, mas eu e você temos que pôr o pé no caminho, temos que pôr o pé na estrada. A Bíblia diz que conformosos são os pés daqueles que anunciam a boa nova. Este é um tempo também de nós anunciarmos as boas novas do Senhor. Esse também é o tempo de você proclamarmos a graça de Deus. Esse é um tempo também de eu e você abrirmos a nossa boca e anunciarmos a grandiosidade do nosso Deus, de nós anunciarmos o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia. Esse é um tempo de calamidade, é um tempo de adversidade, é um tempo difícil, tempo de desemprego, tempo de fome, tempo de quarentena, tempo de isolamento, mas esse também é o tempo de eu e você, meu irmão, minha irmã, anunciarmos as boas novas do Evangelho, que o Senhor não se esqueceu de nós, que o Senhor nos vê, nos contempla e Ele está preparando uma saída, Ele está trazendo uma resposta, Ele está movendo os céus e a terra para que eu e você possamos passar pelo meio do mar a pé enxuto, para que eu e você sejamos livres, para que eu e você sejamos preservados, guardados, protegidos, porque o Senhor tem um propósito, porque o Senhor tem um plano mais elevado para a minha vida e para a sua, porque Ele nos prometeu nos levar para a terra prometida que manda leite e mel. Eu e você precisamos continuar crendo que o Senhor está abrindo o caminho que levará eu e você para a glória, que levará eu e você para perto dEle, que levará eu e você para o outro lado. Nós precisamos continuar buscando, continuar orando, mas agindo com fé, agindo com esperança, agindo com confiança, acreditando no poder da palavra de Deus, acreditando que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais tudo do que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Eu quero concluir essa palavra dizendo que talvez nós tenhamos chegado até aqui em um ponto da nossa vida completamente paralisado, com medo, por causa dos problemas, das lutas, dos traumas, dos desafios da nossa vida. Mas hoje você pode retornar à caminhada, mas hoje você pode voltar atrás. Pela fé, aceite o desafio de Deus e avance. Não fique parado, não desista. Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida e através da sua vida. Deus quer lhe usar. Confie no manifestar da graça do Senhor. Contemple o agir de Deus na sua vida, e na sua família, na sua volta, e no nosso Brasil e no mundo. Decida não voltar atrás, decida não desistir. Acredite no poder do livramento do Senhor na minha vida e na sua, mudando de atitude, de pensamento, tomando as decisões corretas e fazendo exatamente como Ele manda e obedecendo aquilo que Ele pede para mim e para você, proclamando as boas novas, dando testemunho do que contemplamos, do que vimos o Senhor fazer em nosso meio. Há uma canção que diz: quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó. Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória, como fez Moisés, como fez Miriam após atravessar o mar. Que Deus te abençoe. Um grande abraço e fica na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.